pouco instável, não sei o que está acontecendo. Começou a gravar. Bom, o que eu quero é que vocês tenham como norte, tá? Tenham como norte. Esta matéria de gramática ou de sintaxe, ela traz uma série de regras que vocês têm que dar uma revisada. Mais importante do que decorar a regra é você entender a lógica da língua. Então, até agora a gente trabalhou que a sintaxe se preocupa basicamente com a organização do pensamento. Então, quando eu começo a falar ou escrever, eu tenho que usar certa ordem, certa organização. E quem vai estabelecer essa correta organização é a sintaxe. Nós vimos na aula passada que vocês devem se preocupar muito com as concordâncias, tanto do verbo quanto do nome. Então, aí vocês têm que voltar um pouquinho a revisar alguns conceitos, como, por exemplo, o que é um substantivo, o que é um sufixo, o que é uma desinência, o que é uma flexão. Vocês podem buscar isso aí. Hoje nós vamos tratar de regência. Então, da mesma coisa, tanto temos a regência nominal, quanto temos a regência verbal. Então, vocês depois voltem lá para a gramática para estabelecer isso aí. Muito bem? Vamos lá. Eu vou usar aqui a gramática para fazer a primeira aplicaçãozinha para que vocês possam se organizar. Só um pouquinho aqui, vou parar aqui. Vou parar. A questão da gramática aqui. Quando eu abri aqui o curso, eu fui lá em textos de apoio, vou revisar aqui. Tá? Ó, aqui, esse material que eu estou aqui colocando para vocês na tela, é um material que vocês precisam consultar. Então, deixa eu colocar bem aqui a parte inicial de regência, para que vocês entendam direitinho. Ó, aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Você perceber, tá? Eu tenho aqui nesta frase, comprei uma casa e crença em Deus, ó, comprei uma casa aqui, ó, e crença em Deus, aqui está a parte inicial da compreensão de regência. O que a regência quer dizer? Quer dizer que um termo depende de outro termo. Quando eu concordo, eu estou dizendo que os termos se harmonizam. Então, quando eu falo casa e vou usar um adjetivo pequena, então o pequena, que é o adjetivo, vai se acomodar ao termo casa. Então, casa pequena. Se eu mexer no substantivo casa e colocar um S, colocar um plural, casas, eu vou ter que mexer automaticamente no adjetivo e colocar também no plural, casas pequenas. Nós temos uma tendência em português, na fala, de não pronunciar audivelmente o S. A gente come muito S. Então, vocês, para falar bem, se posicionarem bem, precisam pronunciar todos os fonemas. É claro que, às vezes, tem fonemas que é regionalizado. Então, por exemplo, a gente fala aqui, em alguns lugares, a palavra ruim, você fala ruim, que é um termo oxítono. Então, a sílaba tônica é o in. Então, o termo correto é comida ruim. Mas, em alguns lugares, tem gente que fala ruim.
Ah, que comida ruim. Esse termo, a pronúncia correta dele é ruim e não ruim. Já tem outra região do Brasil em que você pega a palavra ruim e fala rim. A comida rim. Então você tem três formas de dizer: comida ruim, comida ruim, comida rim. Qual dessas três formas respeita a palavra nos seus fonemas? É a palavra ruim. Agora, quem diz rim, por exemplo, geralmente é de uma região que vocês não conhecem. Igual, por exemplo, no Rio de Janeiro é comum o SC eles colocarem um I. Então, por exemplo, vai nascer. Nascer. O correto é nascer. Tem o S e o C, nascer. Então, essa é a pronúncia. Mas alguns chamam de nascer. No Rio Grande do Sul, é comum você ouvir a palavra mans, que é o mas. Eu vou, mas você fica. Às vezes fala, eu vou, mas você fica. Então, essa questão da concordância tem a ver também com a forma da gente comunicar, pronunciar as palavras. A regência é diferente. Ela tem a ver com uma palavra pedindo outra palavra. Então, por exemplo, quando eu uso o verbo comprei, aqui é um verbo. Por que eu sei que comprei é um verbo? Porque é uma palavra que eu posso conjugar. É claro que essa minha definição é para você ter uma compreensão rápida do que é um verbo. Mas verbo, gramaticalmente, tem outros conceitos. Então, por exemplo, comprei. Se eu falar, gente, eu comprei. Você pergunta, o quê? Por quê? Porque o verbo comprei, ele não tem sentido completo. Ele precisa de um complemento. Então, quando eu falo comprei uma casa, esse termo, uma casa, se junta ao comprei para dar o sentido. Eu comprei uma casa e não comprei um carro. Tá? Então, veja, um verbo pede um complemento. Quando eu falo crença, você fala crença em quê? Perceberam? Crença no trovão, crença na pessoa, crença em Deus. Por quê? Porque a palavra crença, ela por si só não tem sentido completo. Ela precisa de um termo para completar esse seu sentido. Qual a diferença entre comprei e crença? É que comprei é um verbo, crença é um nome. Quando eu falo de nome, eu falo de substantivo, adjetivo, numeral, pronome e artigo. Ou seja, e aí você começa a compreender essas duas palavrinhas, substantivo e verbo, essas duas palavrinhas são os termos regentes. Ou seja, eles que pedem complemento. E quem se junta a eles são os termos regidos. Então, o que é a regência? É a relação entre duas palavras, de maneira que uma depende gramaticalmente da outra. Então, essa é a primeira ideia. Então, vejam vocês, tá? Quando eu falar em regência nominal, é um substantivo pedindo um complemento. Quando eu falar de regência verbal, é um verbo pedindo um complemento. Então, essa é a primeira lógica que vocês entendam, tá? Ou seja, em português, existe uma relação, nem só em português, em qualquer língua, uma relação de dependência entre as palavras. Essa relação nós chamamos de subordinação. Ou seja, uma palavra se subordina à outra, está subordinada à outra. Então, essa é a lógica
que vocês têm que ter. Enfim, regência quer dizer um termo rege o outro que o complementa. É um termo regendo, pedindo um complemento. Por enquanto, ok? Cadê aquele ok lá? E quem não entendeu, pergunta para eu não avançar, se você saber isso aí. Professor, a Não Isabela pediu para você entendeu? aceitar ela. Não entendi aí. A Isabela pediu para o senhor aceitar ela. Ela não está conseguindo entrar. Entrar? Mas não aparece aqui a Isabela pedindo para entrar. Ela não aparece aqui, não. Cadê a Isabela aqui? Tá? Ela não aparece aqui, não, Thales. Vê direitinho, porque eu estou olhando aqui. Deixa eu ver aqui. Pedi para ela tentar entrar de novo. Por favor, porque não está aparecendo aqui para. Não apareceu aqui, não. Então, até aqui, tudo bem? Deixa eu ver aqui alguma pergunta, ok. Então, a Bruna diz está ok, a Mônica ok, o Edson, Ana Barra, Micaela, Isadora, Aureni, Genise, Ana Carolina. Estão entendendo inicialmente o que eu estou falando, né? Tá? Muito bem, então vamos avançar um pouquinho agora aqui. Que daqui um pouquinho vem alguns conceitos que vocês vão ter que começar a tomar alguns cuidados. Bem, essa relação de subordinação de uma palavra a outra é a preposição. A primeira coisa, vocês comecem a se preocupar em entender o que é uma preposição. Por exemplo, de uma preposição, em uma preposição, a é preposição, com preposição, tá? Então, por exemplo, eu posso ter numa relação palavras que se ligam com ou sem preposição. Então, por exemplo, tá? Deixa eu pegar bem, vou botar bem aqui ao texto da gramática, para vocês ficarem apanhando também pela gramática aqui. Deixa eu pegar bem aqui a gramática, para ficar bem fácil aqui, para vocês entenderem aqui. Ó. Lá, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, comprei uma casa. Esse uma aqui, tá? Ele é um artigo indefinido. E depois vocês, quem quiser, ele também podia ser um, um numeral, uma, mas no caso ele é indefinido. Agora veja o que acontece aqui. Artigo, quando eu uso um artigo, a relação do artigo é uma relação direta. Então, para eu entender, eu vou começar a explicar a vocês duas coisinhas. Existe uma relação direta e existe uma relação indireta. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, comprei uma casa, a relação de uma casa para comprei é direta. Por quê? Porque eu não tenho entre elas uma preposição. Então, quando eu falo comprei uma casa, esse elemento, uma casa, eu vou chamar de um objeto direto, porque ele está ligado diretamente ao verbo comprei. Agora, se eu mudasse o comprei e colocasse precisei de uma casa. O que acontece agora? O precisar vai pedir uma preposição que é o ter. Essa preposição está dizendo que a relação entre essas palavras, ela agora ela é indireta. Por isso que nós temos que aprender direitinho quando eu chamo um verbo de transitivo direto e quando eu chamo um verbo de transitivo indireto. Para ficar mais claro aí, deixa eu pegar bem aqui uma aula sobre. Deixa eu ver bem aqui. Tá? De sintaxe de regência,
para vocês aqui se organizarem. Ok, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo. Tá? Vamos imaginar, ó, eu coloquei aqui 5 questões. 5 questões lá. Tá? Respondi a questão. A obra implica em gasto. Lula sucedeu FHC. Eu me simpatizo com aquela garota. Entrei e saí da sala. Tá? Vamos lá, vamos entender essas primeiras questões. Essas 5 questões, vocês diriam que essas 5 frases estão corretas, estão erradas? Pô, vamos por parte. A número 1. Você acha que essa questão, respondi à questão proposta, essa vai estar gramaticalmente, sintaticamente, correta ou não? Cadê a resposta aí no chat? Só colocar V ou F. Só colocar V ou F. Deixa eu ver aqui. Verdadeiro. Ana Barra, verdadeiro, verdadeiro. 2. Quem mais? 3, verdadeiro. Genista, falsa. Tá? Me conta aí, por favor, quantos falaram verdadeiro e quantos falaram falso aí. Por enquanto só tem uma falsa da Genisa. Porque todo mundo responde. Isabela chegou aqui. Vamos lá. Verdadeiro. Verdadeiro. Silvana, verdadeiro. Quem mais aí? Vamos lá. Quantas falsas aí, Verônica acho que só 2, né? Acho que é só a Bruna Lira e a Genice que leram falso. Não foi verdade? Acho que só. Confere aí. Isso. 9 verdadeiros e quantas falsas, Thales? 2 falsas. Pronto. Isso. Perfeito aí. Thales e Verônica me ajudando aí. Ó, o que aconteceu aqui? É o seguinte, ó. Tá? Muita gente diz isso aqui, ó. Respondi a questão da prova, tá? Respondi o exercício, respondi a minha mãe. O pessoal usa. O que acontece aqui? Se eu mantiver esse A do jeito que está aqui, ele vai ser meramente um artigo. Então, o verbo responder aqui, se eu mantiver assim, ele vai ser um verbo transitivo direto, só que não é. O verbo responder, ele é um verbo transitivo indireto. O que quer dizer? Ele sempre pede uma preposição. E qual é essa preposição? É a preposição a. Todo mundo que responde a alguma coisa. Então, você responde ao teste, você responde ao seu pai, você responde ao pedido. Se você colocou o ao lá no masculino, é porque esse a aqui vai ter uma crase. Você responde à questão, você responde à sua mãe, você responde à solicitação. Perceberam? Esse verbo responder, ele vai sempre pedir uma preposição. Por quê? Porque ele é regido pela preposição a. Por isso que ele é um verbo transitivo indireto. Perceberam aí? É isso que vocês têm que compreender. Tá? Na questão 2, vocês marcam verdadeiro ou falso na 2? Verônica, verdadeiro. Quem mais? Falso, verdadeiro. Ana, verdadeiro, falso. Genisa, falso. Vamos lá. Isadora, falso. Bárbara, verdadeiro. Maria Mônica, verdadeira. Vamos lá. Cadê as respostas? Nós somos 19 participantes, 18. Ana Carolina, verdadeiro. Cadê as respostas aí? Quer que todo mundo participando aí? Verdadeiro. Como é que tá já o ranqueamento aí, Thales e Verônica? Quantos falsos, quantos verdadeiros aí?
Eu vi uns 2 ou 3. 11 verdadeiros e quantas falsas? 2 verdadeiros e 3 falsos. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Então a maioria perdeu, porque essa questão está falsa. Por que está falsa? E aí, veja, é comum você ouvir as pessoas dizerem, isso implica em prejuízo, isso implica em gasto. Não. Esse verbo implicar, ele não pede esta preposição, porque ele é um verbo transitivo direto. O que isso quer dizer? Ele não tem preposição. Então, o correto é, a obra implica custos. E isso implica prejuízo. Eu não posso colocar esse em, mas se você observar, todo mundo fala aí, implica em, mas não pode, porque o verbo implicar é um verbo transitivo direto. Já perceberam? 2 exemplos para vocês perceberem aí. O que vocês têm que ficar atentos é porque, às vezes, a gente, de tanto ouvir alguém falar, a gente acha que o que está sendo falado é o verdadeiro, e não é. Essa é a primeira questão que vocês têm que entender. Deixa eu pegar bem aqui mais uma situação, para eu tornar bem clara essa ideia da concordância verbal, tá? Do objeto direto e do objeto indireto. Tá? Só um pouquinho aqui para vocês entenderem aqui. Ok. Então, veja aqui vocês, ó. Tá? Vamos lá. Esses termos, tá? Que se ligam ao verbo, tá? Eu tenho que fazer a seguinte análise. Olha lá. Aquele atleta dedicado ganhou um grande prêmio. Ó, eu tenho um verbo aqui, o verbo ganhar. Tá? Aquele. Só um pouquinho, só tirar, colocar bem aqui no máximo aqui para eu pegar. Quero você no total aqui. Deixa eu repetir aqui, só para eu ter. Ele está me dando aqui uma falha aqui no coisa, mas aí eu vou avançar aqui. Eu não estou conseguindo pegar aqui o pincelzinho. Mas eu vou lá. Ó, então, veja aqui vocês aqui. Eu estou conseguindo pegar o pincelzinho para eu marcar as palavrinhas. Ó, aquele atleta, mas dá para marcar com o mouse aqui. Você está vendo o mouse aqui, está meio apagadinho, mas... Aquele atleta dedicado ganhou um grande prêmio. Observe que esse ganhou aqui está pedindo um complemento. Por quê? Porque se eu falar essa frase, ó, aquele atleta dedicado ganhou, você ia perguntar, ganhou o quê? A frase não tem sentido. Então é preciso de um complemento para este verbo. O que acontece? Acontece que o complemento que vem, um grande prêmio, tá? É um complemento sem preposição. Tá? Ganhou o quê? Então, o complemento verbal não tem preposição. Então, eu vou dizer que o verbo ganhou é um verbo transitivo direto, porque o complemento que vem é sem preposição. Logo, ele é um objeto direto. Então, a relação é essa aqui, ó. Verbo transitivo direto pede um objeto direto. Tá? Muito bem. Tá? Então, olha lá. O que é um objeto direto? É o complemento que se liga ao verbo sem preposição obrigatoriamente. E como é que eu chamo o verbo que pede um complemento com preposição igual a responder? É um verbo transitivo indireto. Aí ele vai ter o chamado objeto direto. Ou seja, verbo transitivo direto, sigla VTD.
pede objeto direto, OD. Verbo transitivo indireto, VTI, pede objeto indireto, oi. Ou seja, para todo VTD existe um OD. Para todo VTI existe um oi. Para todo VTD existe um OD. Para todo VTI existe um oi. Isso é uma aula de curso, vocês começaram a gravar isso aqui direitinho. Perfeito? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês inicialmente pensem comigo, porque na sintaxe de regência isso é de fundamental importância. Tá? Voltemos aqui. Depois a gente vai desenvolvendo aqui. Vamos lá. Ó, o que vocês vão começar a observar a partir de agora? Que eu vou trabalhar com alguns nomes ou com alguns conceitos que parecem estranhos, mas não são. Um deles é o conceito de transitividade verbal. O que esse conceito quer dizer? E aí, voltando lá ao VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto. Perceberam, né? Então, essa transitividade verbal é a mesma coisa de dependência. É um verbo em que a sua transitividade, em que transita. Transitividade vem de transitar. Ou seja, o verbo é transitivo direto quando a sua ação transita para um objeto sem preposição obrigatória. Um verbo é transitivo indireto quando a sua ação transita indiretamente por meio de uma preposição. E eu tenho também o verbo intransitivo. O que isso quer dizer? É quando a ação não transita, é quando o verbo não pede complemento. Por exemplo, o menino nasceu. Você entendeu? Você entendeu? Se nasceu quando, onde, como, isso é uma informação acessória. Diferente que eu falo, gente, eu comi. Me pergunta, comeu o quê? Perceberam que, na verdade, a gente tem algumas situações que são obrigatórias e outras são acessórias. No caso do nasceu, a informação que pode vir depois não é o verbo que pede. Tá? Então, essa é a ideia. Por isso que é um verbo intransitivo. Vamos lá, agora me ajudem aqui. Me ajudem aqui. Eu quero que você sublinhe os verbos transitivos com um traço e o objeto com dois. Então, eu só quero que você... Não precisa você marcar, não. Vamos só... Levantou a mão a Genice. Pode falar, Genice. Professor, o senhor deu aí o exemplo do verbo nascer. Se a frase já, mesmo a frase já vindo esse complemento, né? A criança nasceu em Brasília. Ela já tem o complemento. Mesmo assim, ela é intransitiva. E o verbo é intransitivo? É porque o que acontece? Em Brasília é o local onde ela nasceu. Então, esse local nós chamamos de advérbio de lugar e não de objeto direto ou indireto. Legal, obrigada. Porque aí vem as diferenças, porque aí você vai perceber que depois, além desses dois termos básicos, que é o objeto direto e indireto, nós temos outros termos que são acessórios, como complemento nominal, tá? Adjunta nominal, adjunta adverbial, aí a sintaxe começa a dar um nó na gente. Mas nesse caso da sua frase aí que você colocou, esse em Brasília é o local onde ela nasceu. Se você, ó, a criança nasceu chorando. Esse chorando aí foi a forma como ela nasceu. Como chorando é um verbo, é um gerúndio, a gente diria que este chorando é um adjunto
na verdade, é uma oração subordinada adverbial, tá? Porque ela vai dar a ideia do modo como a criança nasceu. Você fala assim, ó, falei docemente. Falei com a menina docemente. Quem fala aí fala com alguém. Então, esse alguém com a menina é o objeto indireto. Falei com a menina. Agora, o docemente foi a forma como eu falei. Então, o docemente é um advérbio de modo. Então, é isso que a gente tem que começar a ficar atento. Vamos lá. Nessas 3 frases, na frase 1, qual é o verbo da frase 1? Me digam, na frase 1, ele é verbo transitivo direto ou indireto? Só coloque no chat, VTD ou VTI. Coloque aí, se você conseguir entender. A frase 1, VTD ou VTI? VTD, a Ana falou. VTD quer dizer verbo transitivo direto. VTI quer dizer verbo transitivo indireto. A Bárbara chamou VTI. Vamos lá. Cadê a resposta? Até agora temos quantas respostas? Uma. Só que era a frase uma só. A frase, comprei uma linda boneca. Perfeito. Vamos lá. Thales, quantos VTDs e quantos VTIs aí, Thales? Até agora. 6 VTDs e quantos VTIs? 2. Ó, então o que eu estou percebendo? Tem gente que ainda está precisando entender o que é uma preposição. Ó, a frase é: comprei uma linda boneca. Aqui não tem nenhuma preposição. Esse uma aqui é um artigo, esse linda aqui é um adjetivo e esse boneca é um substantivo. Tá? Então, é isso que tem que começar a compreender. Então, vejam, a expressão uma linda boneca está ligada ao verbo comprar diretamente, ou seja, não tem preposição. Então, esse comprei aqui, ele é um verbo transitivo direto. Perfeitamente. Tá? Agora, na questão 2, escreveu, ele é VTD ou ele é VTI? Vamos lá. Pode responder aí. Vamos responder. Ele responde. Nós somos 16 participantes. Thales, quantos VTDs e quantos VTIs aí, Thales? Vamos lá. Cadê o total de VTDs? 5 VTDs e 7 VTI. Mais uma vez. Claro que nessa questão a gente tem um complicador. Por quê? Porque aparece aqui a preposição de. Só que esse de está ligando o livro à memória. Então, esse de aqui está ligando os termos livro e memória. E não está ligando o livro e escreveu. É o livro de memória. Então, esse de não está ligado ao verbo, mas sim a 2 nomes. Então, é isso que você tem que entender. Então, alguns viajaram aí porque viram a preposição. Só que a relação, ela é direta. Por quê? Porque quem escreve aqui, escreve alguma coisa. Ó, esse um aqui, ó, sem preposição. Então, é a mesma lógica. Se não
se o verbo não pede preposição, a relação ela é direta. Se o verbo pede preposição, a relação ela é indireta. Nesse caso aí, o verbo continua sendo objeto direto. Pessoal, e como é que eu vou chamar essa expressão? Um livro de memória. Tudo isso aqui é chamado objeto direto. Aí, lá na frente, não vou chegar a essa fase, não. Lá na frente, se você quisesse entender, esse termo de memória está ligado a livro. Só que como livro é um substantivo concreto, então de memória vai ser chamado de um adjunto adnominal. Aí seria mais na frente um outro conceito. Por isso que a sintaxe é cheia de regrinhas que tem que tomar bastante cuidado. Então, primeira dica é isso aí. Compreender o que é VTD, compreender o que é VTI. Tá bom? Agora vamos lá, vamos para o exercício trabalhar o VTI. Não vamos fazer a pergunta, que vocês já nasceram, já entenderam. Ó, vamos lá. Eu quero que você me diga no número 1 qual é a preposição da frase. A número 1. Não preciso de flores. Qual é a preposição da frase? Perfeito. TD. Ok. Só que aí vocês depois vão colocar, anote aí no seu caderninho para você revisar quais são os termos que fazem a vez de preposição. Porque tem o de, tem o com, tem o ante, tem o a, tem o contra. Então, eu quero que vocês decorem lá, perante, quais são os termos que fazem a vez de preposição. Fica mais fácil. Agora, veja aqui a diferença aqui, ó. Eu tenho o verbo precisar, não preciso. Quem precisa ou não precisa, precisa de alguma coisa. Vê a diferença agora? Na anterior, eu escrevi um livro. Aqui eu preciso de flores. Então, esse de aqui quer dizer que a relação entre o verbo, termo regente, e o seu complemento, termo regido, é uma relação indireta. Por isso que de flores eu chamo de objeto indireto. Tá? Pergunta número 2. Qual é o objeto indireto da questão 2? Essa é só a preposição. O objeto é todo complemento. Perfeitamente. Tá? Ó, tá? Do nascer do sol, tudo isso aqui complementa, fala-se. Tá? O D também está presente. Tem que colocar também, ó, do nascer do sol. Mas veja, tá? Veja que do sol também tem preposição do aqui, ó. É claro que não vou dar um nó na cabecinha de vocês hoje, mas do sol tem uma outra função. Então, dentro do objeto indireto, eu posso ter outras classificações, outras funções que vêm depois. Agora vamos para 3. Porque na 3 eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um objeto direto e um indireto. Então, eu queria que você me indicasse agora no chat qual é o objeto direto e o indireto da frase 3. Os dois estão presentes. Isso pode, Zô? Pode. Eu posso ter verbo em que peçam os dois complementos, um direto e um indireto. Responda, por favor, no chat aí para eu ver. É só colocar odd, qual é o termo? Oi, qual é o termo?
direto. Aviso prévio, Genise. Aviso prévio, OT, deve ser OD, né? Isso. Ó. Então, ó, atenção. Não é só chefe, também tem que levar isso, tem que levar a preposição com ele. Então, o que acontece aqui? O verbo dar aqui, ó, ele está pedindo dois complementos. Quando isso acontece, é porque o verbo dar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Antigamente chamava-se bitransitivo, mas esse conceito não existe mais, ele está caduco, porque ele era inconsistente. Ele é o verbo dar, quem dá, dar alguma coisa a alguém. Esse verbo dar, ele é um verbo que pede um complemento direto, portanto, sem preposição, e um complemento indireto, portanto, com preposição. Quando isso acontece, o verbo ele é chamado de VTDI. O que é VTDI? Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por isso que eu tenho como objeto indireto. Então, você vai ter alguns verbos que pedem os dois complementos. Por exemplo, entreguei flores à menina. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, é isso que agora vocês vão ter que começar a tomar bastante atenção. O que eu vou sugerir a vocês? Fazer uma pequena revisão, tá? Uma pequena revisão do seu desses dois conteúdos. Entender o que é objeto direto e objeto indireto. Então, vai ficar como tarefinha para vocês essa aula de hoje aqui. Vou parar porque está ficando muito grande a aula, porque vocês vão se confundir. Eu vou parar de gravar aqui e perguntar a vocês. Cadê aqui?